Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui, com a nossa segunda aula de ciências desse semestre, Então, começamos a aula semana passada trabalhando a questão do calor, das energias, E hoje a gente vai dar continuidade com essas questões do calor e energia, Que é um assunto extremamente importante para darmos continuidade com os nossos conhecimentos, Espero que vocês estejam realmente assistindo essas aulas, porque elas são importantes para que vocês consigam aprender realmente. O ideal é sempre você assistir a aula, Após assistir o vídeo, você teria que ler o material e só então fazer as atividades, Eu sei que é um momento complicado, esse momento pandêmico, Sei que o celular tem muitos atrativos, a internet tem muitos atrativos, mas é muito importante que vocês, tenham a consciência que no momento de estudar, vocês têm que estudar, para vocês construir, um futuro melhor e adequado. Vamos lá, então vocês vão abrir lá na página 213 e vocês vão ter, o conteúdo chamado temperatura e sensação térmica, Deixa eu abrir aqui, deixa eu apresentar o slide. Só inverter aqui um momento. Pronto, Então, temperatura e sensação térmica, Então, esse é o conteúdo que a gente vai trabalhar especificamente hoje, Vai dar continuidade ao que a gente já tinha visto, na aula anterior, Na aula anterior, a gente viu, que temperatura, que a energia, que todos os materiais, eles possuem energia, que são as partículas que começam a se movimentar. Quanto maior o movimento das partículas, mais energia teria aquele material. Então, quanto maior a agitação dessas partículas, mais energia teria esse material. Então, o grau de agitação das partículas que formam o material, formam o corpo, depende da quantidade de energia térmica que ele possui. Ou seja, quanto mais energia térmica o corpo possuir, maior será o grau de agitações. As partículas vão estar se movimentando, Então, quanto mais energia, maior o movimento das partículas. Se vocês lembrarem da aula passada, eu mostrei um becker com água no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso, Quanto mais calor a gente coloca na mistura, na água, as partículas vão se movimentar mais e vão ter mais energia. Então, o estado gasoso é o estado no qual as partículas estão mais aquecidas, elas vão estar Elas vão estar se movimentando de uma forma maior, Então, quando o corpo, ele vai transferir energia para outro, Então, o grau de agitação térmica das partículas diminui. Supor que um corpo A, ele vai transferir energia para esse corpo B aqui. Então, as partículas aqui agitadas, vão transferir energia para esse outro corpo e as partículas vão começar Vão começar a diminuir, Já o que recebeu, aquela energia, vão começar a se agitar maior, Então, quando o corpo transfere energia para outro, o grau de agitação térmica de suas partículas diminui, E quando recebe essa energia, a agitação aumenta. Se o corpo está quente, ele encosta no outro frio, as partículas desse corpo que está quente, vão passar energia para esse e o outro corpo vai começar a se movimentar mais, enquanto o outro se movimenta menos. Isso em relação às partículas. Então, o que seria temperatura? Temperatura é a grandeza que indica o grau de agitação térmica das partículas que formam o corpo. Então, quando você vai medir a temperatura de algum objeto, de alguma pessoa, você está medindo o que, na verdade? Está medindo a quantidade de agitação das partículas que formam aquele corpo. Quando você pega um termômetro e coloca em você, você está medindo o que? Você está medindo o grau de agitação das partículas do seu corpo. Então, temperatura é isso, vai ser aquela grandeza que vai indicar o grau, o quanto aquelas partículas estão agitadas em certo corpo, E o que é sensação térmica? Sensação térmica é a percepção do calor, é o quanto o corpo ou você sente
percebe aquele calor, né? Então, para se medir a temperatura, né, a gente costuma usar o que? Costuma usar o termômetro. Então, o termômetro é o instrumento usado para medir a temperatura de um corpo, ou seja, um instrumento que vai se usar para medir o grau de agitação das moléculas de um corpo, né? Eles podem ser a laser, né? Pode ser eletrônico, pode ser a álcool. Hoje é muito comum, né, se usar esse tipo de termômetro aqui. Você vai para o mercado, né, vai para algum local, eles colocam esse termômetro que é a laser, né? Esse termômetro ele consegue medir a temperatura do corpo, né? O termômetro a álcool, que é esse modelo aqui, ó, e esse aqui, eles eram muito usados antigamente. Esse aqui é o digital, o eletrônico, ó. Era muito usado antigamente, hoje não se usa mais não. Esse termômetro aqui, ele contém o que? Ele contém álcool aqui dentro desse bulbo, né? E de acordo com a temperatura, né, esse álcool ele vai se expandir, vai se dilatar ou se vai contrair. A gente vai já explicar daqui a pouco o que é contração e dilatação, né? Então, dependendo da temperatura, esse álcool pode expandir, né, ou pode dilatar. Mesma coisa com esse aqui, ó. Esse aqui é um termômetro de mercúrio, né? Então, dentro vai ter um metal chamado mercúrio, que é um metal líquido que ele tem facilidade de se expandir, né? Então, de acordo com a temperatura, ele pode aumentar ou pode diminuir a sua escala. A gente vai ver daqui a pouco, né? Temos aqui alguns termômetros eletrônicos, né? O nosso corpo ele tem uma temperatura basal, uma temperatura normal de 37,8 graus Celsius, né? Então, quando você está com a temperatura acima de 37,8, você está com febre, né? Então, nosso corpo ele mantém as partículas agitadas a uma temperatura de 37,8 graus Celsius, né? Se você tiver com a temperatura abaixo dessa aqui, por exemplo, abaixo de 35 graus Celsius, então seu corpo está começando a entrar em hipotermia, né? Está começando a paralisar as partículas e você pode chegar a morrer, né? Vamos ver agora o que são escalas termométricas, né? Então, ó, então, como eu falei, o termômetro ele vai indicar a temperatura do corpo de acordo com o quê? Com uma escala termométrica, né? Então, as escalas termométricas que a gente conhece são praticamente três: a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin, né? Então, a escala Celsius foi criada pelo físico André Celsius, né? Ele viveu aproximadamente em 1701 e 1744, morreu muito jovem, com 43 anos, né? Então, ele criou uma escala baseada em pontos fixos, né? Ele sabia, por exemplo, que a água, que o álcool, por exemplo, ele conseguia se expandir, né, e se contrair de acordo com a agitação das partículas, né, de acordo com a temperatura, né? Então, ele pegou dois pontos fixos, o ponto de ebulição da água e o ponto de fusão da água. Se vocês lembram da aula passada, né, o que é ponto de fusão? É a temperatura em que a água, por exemplo, que é um corpo, ele começa o quê? A descongelar ou congelar, né? Por exemplo, a água, ela começa a se fundir, começa a se congelar ou derreter a partir de 0 graus Celsius, né? Então, ela vai começar a derreter, o gelo, ele começa a derreter a 0 graus Celsius, né? Ele começa a ebulir, né, a evaporar a 100 graus Celsius. Então, Celsius, né, o André Celsius, ele pegou esses dois pontos fixos, né, 0 e 100 graus Celsius, e fez uma escala termométrica, né? Então, o termômetro que a gente usa hoje é baseado na escala Celsius, né, que usa dois pontos fixos, que é o ponto de fusão da água, o ponto em que o gelo começa a derreter, e o ponto de ebulição da água, que é o ponto em que a água ela começa a evaporar, que seria 0 e 100 graus Celsius, né? Que é a escala que a gente mais usa, que a gente aqui no Brasil usa esses graus Celsius, que ela é mais fácil de entender, né? Já a escala Fahrenheit, esse engenheiro Daniel Gabriel Fahrenheit, né? Ele viveu em 1686 a 1736, né? Ele também criou uma escala na qual, né, ele usa pontos fixos também, só que no caso dele, né, é uma escala diferente, né? Para ele, né, a água ela se funde a 32 graus
Fahrenheit, ou 0F, né? Graus F, graus Fahrenheit. Enquanto que a água vai ebulir a 212 graus Fahrenheit, né? É similar à escala Celsius, só que essa aqui, né? A água, teoricamente, segundo ele, né? Ela começa a se fundir, o gelo começa a derreter a 32 graus Fahrenheit, né? E começa a ebulir a 212 graus Fahrenheit, né? Nesse caso da escala Fahrenheit, ela é um pouco mais complicada, está ficando em desuso, ela não se usa muito não, mas é uma escala mais complicada, porque não ser o número fechado fica mais complicado para a gente entender, né? Então a gente usa mais a escala Celsius. Tem uma formulazinha aqui, ó, essa formulazinha aqui, ó, a temperatura em Celsius dividido por 5 vai ser igual a temperatura Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Essa fórmula aqui você consegue converter, por exemplo, uma temperatura em graus Celsius para Fahrenheit e vice-versa. Uma temperatura em graus Fahrenheit para graus Celsius. A gente não vai usar isso não, é só a título de informação para vocês, né? Tem também uma outra escala, né, chamada de escala Kelvin, né? E o físico William Thomson, que viveu em 1824 até 1909, né? Ele criou, né? Ele é conhecido como Lord Kelvin, por isso que o nome da escala é a escala Kelvin, né? Ele criou uma escala que não possuía, né, pontos fixos, né? A escala Kelvin e a escala Fahrenheit eram chamadas de escalas relativas, que elas variam de acordo com o ponto de evolução e ponto de fusão. Já na escala Kelvin, né, ela é chamada de escala absoluta, né, no qual o ponto 0 Kelvin, não tem graus, é zero, viu? O ponto 0 Kelvin é a temperatura mais baixa possível, ou seja, a temperatura em que as partículas não têm movimento algum, ou seja, não tem energia alguma, né? Então, se as partículas não têm energia alguma, segundo Kelvin, a sua temperatura seria 0 Kelvin, né? E em contrapartida, né, o ponto, ele conseguia medir também o ponto em que as partículas estão mais agitadas, né? Por exemplo, o ponto de fusão da água, no caso de Kelvin, é 273 graus Kelvin. Não, graus não, Kelvin, não se usa o graus, né? Então, o ponto de fusão da água, segundo o William Thomson, segundo a escala Kelvin, é 273 Kelvin. E o ponto de ebulição, 373 Kelvin, né? Na escala Kelvin não se usa o grau, né? E temos aqui, ó, essa escala que ela é mais utilizada, né, em laboratório de ciências, né? Aqui a gente não usa muito não. A fórmula, aqui é a foto do William Thomson, que é o criador da escala Kelvin, né? E temos aqui a fórmula para a conversão, né? Então, quando você quer converter uma escala Kelvin, você tem uma temperatura em Celsius e quer converter em Kelvin, você usa a temperatura aqui, ó. A temperatura Kelvin vai ser igual a temperatura Celsius mais 273 graus, né? Também não vai usar muito essa fórmula aqui em nossas aulas, não. Vamos lá. Contração e dilatação, o que acontece, né? A gente sabe que toda matéria, né, todo objeto, ele vai ter o que? Ele vai ter energia, e essa energia é medida através da agitação das moléculas. As partículas começam a se agitar, então vai aumentar ou diminuir a temperatura. O que acontece, né? Conforme o movimento das partículas se torna mais intensa, né, a distância entre uma partícula e outra começa o quê? A se afastar, né? Então, quando essa distância entre essas partículas se afastam, isso é chamado de dilatação. Dilatação, o corpo ele começa o quê? A aumentar o seu tamanho. Aumenta por quê? Porque as partículas começam a se movimentar mais rapidamente e a distância entre elas vão aumentar. Ao contrário, também pode acontecer, né? As partículas elas podem diminuir a distância entre elas. Então, isso seria o quê? Seria a contração, né? Quando elas vão perder energia, né? O corpo vai se contrair, né? Suas partículas vibram menos, né? E a intensidade e vai se aproximar uma da outra. Então, na dilatação, né, a energia está maior, as partículas vão se movimentar mais, né, e o corpo tende o quê? A aumentar de tamanho. Na contração é o contrário, né? A energia vai estar menor, né? O corpo perde energia, ele vai começar a se aproximar um do outro as partículas, né? Então, isso seria o quê? Seria a contração. Dilatação, resumidamente, o corpo aumenta de tamanho, contração, o corpo diminui.
Tá aqui a apresentação, ó, simplificar, tá aqui o material, né? Tá aqui um bico de Bunsen, que é um fogo, né? Num bloco de concreto, um bloco de metal, né? Quando se há calor, né? As partículas começam a se afastar. Então esse bloco ele vai o quê? Ele vai dilatar, ele vai aumentar, né? E quando você tira o fogo, né? A energia vai diminuir, o corpo vai esfriar e o corpo vai começar o quê? A diminuir de tamanho, né? Mesmo acontece com os termômetros, né? A álcool, né? Quando você esquenta aqui o termômetro, né? Teoricamente, as partículas começam a se movimentar mais, a energia é maior. Com isso ocorre o quê? A dilatação daquele álcool e começa a aumentar, né? O tamanho da escala aqui, ó. Tá aqui o exemplo, ó. Né, ó. No gelo, né, ó, o termômetro de lá para baixo, para 0 graus Celsius. E no calor, ó, começa a subir. Então aqui ocorreu contração, né? No frio ocorreu contração, as partículas se aproximaram mais, né? No calor houve o que? Houve a dilatação, né? As partículas se distanciaram ainda mais, né? Dilatação ocorre, por exemplo, né? Alguns materiais como o metal, por exemplo, o concreto, propriamente dito, eles tendem o que? Tendem a dilatar ou se contrair de acordo com o calor ou frio, né? Ó, por isso que, por exemplo, nos trens há o que? Ó, essa distância, né? Entre uma linha, né? E a outra, se não existisse, né? Essa linha, por quê? Porque durante o dia, né? As placas de ferro começam a aquecer. Quando elas aquecem, elas vão aumentar de tamanho. Se fosse coladinha um no outro, assim, ó, os trilhos do trem, né? Quando tivesse muito quente, ia começar a crescer o tamanho do metal e eles iam o quê? Eles tenderiam a causar um acidente, né? Como tem a distância entre um e outro, né? Quando eles dilatam, né? Eles não chegam a se tocar, porque há uma distância. A mesma coisa acontece, por exemplo, no rejunte, né? Entre uma cerâmica e outra. Por que uma cerâmica e outra não é colada uma na outra? Tem que ter um espacinho para o rejunte. Porque esse espacinho é dedicado à dilatação, né? Quando, por exemplo, está muito frio a temperatura, a cerâmica ela começa o quê? Ela começa a aumentar, ela se expande de tamanho, ela dilata, né? Se não tivesse, por exemplo, a distância para se colocar o rejunte lá, teoricamente, né? A cerâmica que encostar na outra iria trincar, né? Mesma coisa ocorre em pontes, ó, isso aqui é uma ponte, né? Nas pontes sempre há um distanciamento entre uma placa de concreto e outra, ó. E entre ela coloca material, né, que esse material B aqui, ó, seria o que? Seria borracha, que a borracha ela consegue se contrair facilmente, absorver, né, a dilatação e a contração, né? E para encerrar temos a densidade, né? Então o que seria a densidade? Densidade seria a relação, né, entre a quantidade de massa de um corpo, né, o peso do corpo, com o volume que ele ocupa, com o espaço que ele ocupa, né? Então, essa densidade, ela vai dizer se um corpo, por exemplo, ele pode boiar, né, ou pode afundar na água, por exemplo. Teoricamente, a densidade da água é 1, né? Se um corpo você coloca na água tem densidade maior do que 1, né, esse corpo tende o quê? A afundar. Por exemplo, você pegou aqui, pegou ferro. O ferro tem densidade de 2,7, né? A água tem densidade 1. Se você pegar esse alumínio, né, ou ferro, que é 7,8, e jogar na água, teoricamente ele vai afundar. Por quê? Porque a densidade da água é menor que a do ferro, então o ferro vai afundar, né? Então a densidade seria a relação entre massa e volume. Está aqui alguns exemplos de densidade do cotidiano. Vocês vão encontrar todo esse material no livro de vocês na página 218. Então, vocês vão encontrar toda essa tabela, né? Então a densidade é medida em quê? Em gramas, né? Porque a massa é medida em gramas e por volume, né? Por centímetro cúbico. Então gramas por centímetros cúbicos, né? A densidade da água ela pode variar, né? A água quando está até 4 graus Celsius, né? Até 4 graus Celsius a densidade vai ser 1, né? E quando a água ela atinge acima de 20 graus Celsius, a densidade é 0,99. Isso faz com que, por exemplo, o gelo, que é feito de água, ele consiga boiar na água. Por quê? A água, né, teoricamente, né, acima de 4 graus Celsius, ela tem densidade menor do que 1. E o gelo tem densidade, né,
de 1. Né? Então isso faz com que a água, o gelo, ele consiga boiar na água. Né? Então basicamente é isso, pessoal. Vocês têm que ler o material, né? Leiam o material de vocês, né? Isso vai ajudar vocês a aprender melhor, né? Façam as questões, né? E enviem para mim no TV, ok? Então, até a próxima aula, pessoal.